Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7. O capítulo 7 descreve a falsa religião de Jerusalém. Dos versos de 1 ao 15, encontramos o texto conhecido como Sermão do Templo, texto em que Jeremias adverte ao povo contra a confiança no templo e seus rituais. Na verdade, para Jeremias, a veneração do templo não estava longe de superstição cega, já que para ele a existência do prédio não era garantia de que Deus permaneceria no meio de um povo idólatra e rebelde. O profeta insiste com seus ouvintes que se arrependam e vivam de acordo com os ideais morais e éticos da Aliança do Sinai. O templo havia se tornado em um amuleto, como fora a Arca da Aliança quando Siló foi destruída. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. De forma irreverente, usaram a arca apenas como um fetiche, amargando uma grande derrota por parte dos filisteus. Para os judeus, assim como a arca, o templo era sacrossanto, a casa do Deus vivo e por isso impossível de ser atacada. Assim como nos nossos dias, alguns acreditam que, por simplesmente frequentarem um templo religioso, estão a salvos de qualquer calamidade ou derrota. Todavia, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não existe um local de adoração, como Jesus revelou à mulher samaritana. O que Deus procura são verdadeiros adoradores. João 4, versículos 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso a mensagem de Jeremias foi simples e bem direta. Verso 3. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, se quiserem continuar morando nesta terra. Era, portanto, necessário uma completa transformação moral. Versos 5 e 6. Mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. O povo era tão medíocre que cometia toda sorte de pecados e depois corria para se refugiar no templo, confiando nas falsas palavras dos falsos profetas que os levavam a confiar no prédio e não no Deus vivo. Versos 9 e 10. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: Estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Diante disso, Deus diz que faria o mesmo que fez com Siló, destruiria o templo e a cidade de Jerusalém. Verso 12. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Só para lembrar, Siló foi o centro mais antigo de adoração ao Senhor. Foi destruída nos dias do profeta Samuel, pois a arca que lá estava havia se tornado apenas mais um amuleto do povo, como já nos referimos. Diante disso, precisamos nos conscientizar de que Deus não depende de nenhuma localidade, como eu já falei, nem está preso a nenhum objeto de culto. Por mais valiosa que essas coisas possam ser como ajuda espiritual, elas nunca poderão substituir a fé direta no Deus vivo. No capítulo 26, que meditaremos posteriormente, veremos que esse discurso de Jeremias levantou tamanha fúria entre seus contemporâneos que foi ameaçado até mesmo de morte. Jeremias capítulo 26, versos 8 e 9. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: Serás morto. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: Será como Siló esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Dos versos 16 ao 20, Deus proíbe Jeremias interceder por Judá, por causa da sua persistência na idolatria, que agora teria de ser julgada. Embora fizesse parte do seu ofício de profeta interceder pelo povo, ele não seria ouvido por Deus. Verso 16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei.
Dos versos 21 ao 28, Deus mais uma vez afirmará que todos os ritos sacrificiais são sem valor se as exigências de obediência e pureza moral da aliança são ignoradas. Entenda que Jeremias não está repudiando o valor dos sacrifícios, mas está denunciando os maus e apóstatas que fizeram dos rituais um fim em si mesmo, dessa maneira abusando das formas do culto. Quando a aliança do Sinai foi instituída, Deus exigiu do seu povo que lhe fosse obediente e adorasse somente a ele. Somente depois de estipuladas essas duas coisas, Deus prescreveu e desenvolveu um sistema de sacrifícios. Versículos 22 e 23. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Dos versos 29 ao 34, Jeremias encerra seu discurso declarando que Judá foi completamente rejeitada por Deus e que, portanto, deveria se lamentar e chorar. Verso 29. Corta os seus cabelos consagrados a Jerusalém e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração, objeto do seu furor. O abuso da idolatria havia chegado ao limite. O vale de Tofete, citado no verso 31 ao sul de Jerusalém, tinha sido palco de rituais pagãos no templo dos reinados de Acás e de Manassés. Era o centro do culto dos sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Esses cultos haviam sido extintos no governo do piedoso rei Josias, mas que havia retornado com toda a força no reinado de Jeoaquim, despertando a ira do Senhor. Esse capítulo é encerrado com um quadro terrível de destruição à nação de Judá, versos 33 e 34. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de foguedo e de alegria, a voz de noivo e a de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Que tenhamos em nossas mentes e corações que o obedecer é melhor do que o sacrificar e que nada do que façamos, nenhum ato ou ritual de religiosidade podem nos tornar justos diante de Deus, a não ser aceitar a Cristo e o seu perdão, pois só em Cristo somos justificados diante do Pai. Romanos 5, versos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 8 e 9 do livro do profeta Jeremias.